Depois de encostar no carrão, mendigo negro dispara para o milionário. Essa é a última, patrão. Margot sentiu o estômago embrulhar. O diagnóstico soava como uma sentença. Câncer. Sem rodeios, sem chance. A vida, que ela tanto amava temperar, virou um prato indigesto. Mas Margot era foda. Uma guerreira. Criada na Lapa, virou chefe renomada em Moema. Filhinha na porta? Rotina. Críticas? Só elogios. Até a TV Globo já tinha feito matéria com ela. Dona do tempero da Margot. Um restaurante que exalava a alma brasileira com um toque de sofisticação. E aí, bem, a doença. No meio do furacão, um e-mail estranho. Um convite. Pra lá de exclusivo. Cozinhar num jantar VIP em Angra dos Reis. Só gente importante, dizia o texto. O cachê? Uma obscenidade. Margot, sem ter o que perder, topou. Precisava da grana. Precisava de um respiro. Chegou em Angra e já viu que a parada era outra vibe. Lancha de luxo, mordomo com cara de poucos amigos e uma ilha particular que parecia miragem. A mansão, de filme de terror, daqueles que a gente vê e pensa, jamais entraria aí. Os convidados começaram a chegar. Engomadinhos, cheirando a grife e a segredo. Margot sentiu um calafrio, mas botou o avental e partiu pro fogão. Precisava. Mostrar porque era melhor. Enquanto picavam os legumes, ouvi uma conversa no canto da sala. Vozes sussurrando, risadas venenosas. E de repente um nome. Margot. Lembra dela, lá de Copacabana? A barraqueira. O sangue gelou nas veias. Copacabana? Aquilo estava enterrado. Uma vida inteira de ralação em botecos, de perrengue, de passado que ela jurava ter deixado para trás. As vozes se calaram quando ela se aproximou. Sorrisos amarelos, olhares desviados. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Aquele jantar não era só sobre comida chique e gente rica. Era sobre ela. De alguma forma, eles conheciam. Quem eram aquelas pessoas? E o que diabos queriam com Margot? Ei, antes de continuarmos que essa história é incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquele jantar não era só sobre comida chique e gente rica. Era sobre ela. Sobre o passado que a assombrava. Sobre um segredo que, de alguma forma, eles conheciam. Quem eram aquelas pessoas? E o que diabos queriam com Margot? Ela respirou fundo, pegou a faca com mais firmeza e voltou a picar os legumes. Precisava manter a calma. Não podia deixar que a paralisassem. Mas a cabeça fervilhava. Por que Copacabana? O que eles sabiam de lá? O jantar correu tenso. Margot serviu cada prato com um sorriso amarelo, enquanto observava os convidados com um canto do olho. Roupas caras, joias extravagantes, mas um vazio sinistro nos olhos. No meio do serviço, o tal mordomo, cara de poucos amigos, a chamou. O patrão quer falar com você. Patrão? Quem era o patrão? Até então, ela só tinha trocado e-mails com um tal de organizador. A sala era enorme, decorada com obras de arte que, para Margot, mais pareciam rabiscos. No centro, um homem de costas para a lareira, silhueta imponente. Voz grave. Margot. Quanto tempo? Ele se virou. Margot cambaleou. A faca que segurava caiu no chão com um estrondo. Não podia. Era ele. Zé da feira. José era o ex-marido, o cara que tinha sumido do mapa há 20 anos,
depois de um rolo brabo com uns agiotas em Copacabana. O cara que ela tinha jurado nunca mais ver na vida. Ele sorriu, um sorriso frio, calculista. Surpresa, Margot? A vida dá umas voltas, né? Lembra quando a gente vendia pastel na feira? Bons tempos. Bons tempos, Margot sentiu o sangue ferver. Zé era um traste, um vagabundo, um cara que só sabia dar trabalho. O que você quer, Zé? Por que me chamou aqui? Ele se aproximou, a encarando nos olhos. Quero o que sempre quis, Margot. O que me pertence. A porta se abriu de repente. Uma mulher alta, loira, vestindo um vestido vermelho que gritava riqueza, entrou na sala. Ela olhou para Margot com desprezo. Zé, quem é essa aí? Já te disse que não quero perrapadas na nossa casa. Zé sorriu, passou o braço em volta da mulher e a puxou para perto. Calma, meu amor. Essa é a Margot, uma velha conhecida. A loira revirou os olhos e saiu da sala, batendo a porta com força. Zé voltou a encarar Margot. Está vendo, Margot? Eu venci. Tenho tudo que sempre quis. E você? Você. Continua sendo a barraqueira de Copacabana. Margot sentiu um ódio que nunca tinha sentido antes. Zé estava ali debochando dela, esfregando a riqueza na sua cara. Você não mudou nada, Zé. Continua sendo um pilantra. Ele riu. Eu? Pilantra? Você que não me conhece, Margot. Eu sou capaz de tudo para ter o que quero. De repente a luz se apagou. Um grito ecoou pela mansão. Margot sentiu um baque, uma dor lancinante no peito. Olhou para baixo e viu uma faca enfiada no seu peito. Zé estava parado, paralisado, com um olhar de horror. Não, não fui eu. Margot caiu no chão, a vida escorrendo pelos dedos. A última coisa que viu foi Zé, desesperado, gritando por socorro. Mas o grito dele não era de remorso, era de medo. Margot caiu no chão, a vida escorrendo pelos dedos. A última coisa que viu foi Zé, desesperado, gritando por socorro. Mas o grito dele não era de remorso, era de medo. A escuridão engoliu tudo, um silêncio pesado, abafado. Parecia que até o tempo tinha parado. De repente, uma luz forte, quase cegante. Margot tentou se mexer, mas o corpo não obedecia. Calma, calma, Margot. Você está bem. A voz era familiar, mas distorcida. Ela abriu os olhos com dificuldade. Em cima dela, o rosto de Dona Conceição, a benzedeira lá da Lapa. Dona Conceição? O que? Onde eu estou? Você está em casa, minha filha. Descansa. Margot tentou se levantar de novo, mas uma dor lancinante a atingiu no peito. A faca. O Zé. Dona Conceição segurou sua mão com força. Não se esforce. Foi só um pesadelo, Margot. Um pesadelo horrível. Pesadelo? Angra dos Reis? A mansão? O jantar? Zé da feira milionário? Impossível! Parecia tão real. Margot olhou ao redor. Estava deitada na sua cama, no seu quarto simples, no seu apartamento em Moema, o cheiro de alecrim e arruda, que Dona Conceição sempre usava para afastar o mal-olhado, impregnava o ar. Mas eu lembro de tudo, a faca. Dona Conceição sorriu, um sorriso doce, reconfortante. Você teve um sonho muito ruim, Margot. A vida é dura, eu sei, mas você é forte. Vai superar. Ela pegou um copo com um líquido esverdeado e ofereceu a Margot. Beba isso, vai te acalmar. Margot hesitou, mas a dor era insuportável. Ela engoliu o líquido de uma vez. O gosto era amargo, estranho, quase familiar. Dona Conceição, por que eu sonhei com Zé? Faz tantos anos. Dona Conceição suspirou. O passado sempre volta para nos assombrar, Margot. Principalmente quando a gente tenta esquecer. Ela se levantou e caminhou até a janela. A luz do sol da manhã invadia o quarto. Descanse agora. Eu vou preparar um chá para você. Dona Conceição saiu do quarto, deixando Margot sozinha com seus pensamentos. Ela olhou para o corpo, tentando encontrar algum sinal da facada. Nada. Apenas a dor.
a dor latejante no peito. De repente, um flash. Uma imagem rápida, borrada. Zé e Dona Conceição? Os dois juntos? Impossível. Dona Conceição sempre foi sua amiga, sua confidente. Ela conhecia desde criança, sempre a ajudou nos momentos difíceis. Margot tentou se levantar de novo, mas as pernas fraquejaram. Ela cambaleou até o espelho. O reflexo a assustou. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, o rosto pálido, marcado pelas noites em claro. Ela se aproximou mais do espelho, observando cada detalhe do seu rosto. De repente, um pequeno ponto vermelho, quase imperceptível, na sua têmpora. Uma marca estranha. Margot tocou a marca com o dedo. Doeu. Uma dor aguda, lancimante. Naquele instante, a porta do quarto se abriu. Dona Conceição entrou, segurando uma bandeja com uma xícara fumegante. Aqui está seu chá, Margot. Vai te fazer bem. Ela se aproximou da cama, com um sorriso no rosto, mas nos olhos. E Dona Conceição, Margot viu o vazio. O mesmo vazio sinistro que tinha visto nos olhos dos convidados do jantar em Angra dos Reis. Dona Conceição, o que está acontecendo? Dona Conceição parou, a bandeja tremendo em suas mãos. O sorriso desapareceu. Você não devia ter se lembrado, Margot. Ela largou a bandeja no chão com um estrondo. A xícara se quebrou em 1000 pedaços. O que você fez comigo, Dona Conceição? Dona Conceição se aproximou da cama. O olhar fixo em Margot. Eu só estava cumprindo ordens, Margot. Ordens do Zé. Um choque percorreu o corpo de Margot. Zé e Dona Conceição, juntos, planejando tudo. Mas por quê? Dona Conceição pegou um travesseiro e se aproximou ainda mais da cama. Ele disse que você sabia demais, que você era um perigo para ele, que você precisava ser silenciada. Margot tentou gritar, mas a voz não saía. O pânico a paralisou. Dona Conceição, por favor, não faça isso. Dona Conceição não respondeu. Apenas apertou o travesseiro contra o rosto de Margot. A escuridão voltou. Desta vez, parecia ser definitiva. A escuridão voltou. Desta vez, parecia ser definitiva. Mas não era. De repente, um rasgo de luz. Uma dor insuportável na cabeça. Margot abriu os olhos, tonta, zonza. Dona Conceição estava em cima dela, o rosto enrugado, os olhos esbugalhados. Mas o travesseiro não estava ali. Eu não consegui, sussurrou Dona Conceição, a voz embargada. Eu não sou capaz disso. Margot tentou falar, mas a garganta estava seca. Dona Conceição a ajudou a sentar na cama, tremendo da cabeça aos pés. Ele me ameaçou, continuou Dona Conceição, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que ia fazer mal para minha neta, se eu não fizesse o que ele mandava. Zé? Ameaçando Dona Conceição? Aquilo não fazia sentido. Zé era um pilantra, um malandro. Mas ameaçar uma senhora? Ele descobriu que você estava. Doente! Explicou Dona Conceição, limpando as lágrimas com as costas da mão. E ofereceu uma fortuna para me ajudar a te silenciar. Margot sentiu o estômago embrulhar. Zé sabia do câncer? E tinha usado isso contra ela? Mas por quê? Perguntou Margot a voz rouca. O que eu fiz para ele? Dona Conceição respirou fundo, como se estivesse juntando forças para contar a pior verdade do mundo. Não foi você, Margot, disse Dona Conceição, olhando nos olhos dela. Foi o pai dele. O pai dele? Margot não estava entendendo nada. O pai de Zé era um velho rabugento que vivia numa cadeira de rodas, lá em Copacabana. O que ele tinha a ver com isso? O pai dele, continuou Dona Conceição, é o verdadeiro pai do Júnior. Júnior? O filho de Margot? O mundo parou de girar. Não, Margot balbuciou, a voz sumindo. Não, isso não pode ser verdade. Dona Conceição segurou a mão dela com força. É verdade, Margot. O Zé sempre soube. O pai dele nunca aceitou o Júnior. Disse que ele era um erro, uma mancha na família. E jurou que ia se livrar dele.
Margot sentiu um choque percorrer o corpo. Tudo fazia sentido agora. O sumiço de Zé. Há 20 anos. O ódio do pai dele. A doença dela. Zé, ele sempre soube. Margot sussurrou, né? Ele te chamou pra Angra pra te matar, explicou Conceição. Mas também queria te ver sofrer, saber que estava tudo perdido, por isso contou sobre o Júnior. Naquele momento, um barulho forte ecoou pela sala. A porta se abriu com um estrondo. Zé estava parado ali, com uma arma na mão, o rosto deformado pela raiva. Sua velha maldita! Gritou Zé para Conceição. Eu te paguei para fazer o serviço direito. Zé apontou a arma para Margot. Agora você vai morrer, Margot. E o Júnior. Ele vai ser o próximo. Antes que Zé pudesse apertar o gatilho, uma sombra surgiu atrás dele. Um homem alto, forte, com o rosto coberto por uma máscara. Ele agarrou Zé por trás e o derrubou no chão. A arma voou para longe. Zé lutava com o homem mascarado, tentando se soltar. Margot e Dona Conceição assistiam à cena, paralisadas pelo medo. De repente, o homem mascarado conseguiu imobilizar Zé. Ele tirou a máscara. Margot arregalou os olhos. Era Júnior, seu filho. Júnior olhou para Margot, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei de tudo, mãe, disse Júnior, a voz embargada. Eu sei. Quem é meu pai de verdade? E com um grito de fúria, Júnior pegou a arma do chão e apontou para Zé. Você vai pagar por tudo o que fez, disse Júnior, a voz tremendo. E apertou o gatilho. O estrondo. O corpo de Zé sacudiu. Sangue jorrou. Silêncio. Júnior deixou a arma cair. Olhou para as mãos, como se não acreditasse no que tinha feito. Margot tentou falar, mas a voz não saía. Dona Conceição chorava baixinho, encolhida no canto do quarto. Júnior se ajoelhou perto de Zé. Lágrimas molhavam o rosto dele. Ele pegou a mão de Zé, ainda quente. Por que, pai? Por que você fez isso? Júnior murmurou. Pai? Margot sentiu como se um raio tivesse caído em cima dela. Júnior? Chamando Zé de pai? Não podia ser. Júnior levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Ele olhou para Margot. Eu sempre soube, mãe, ele disse, a voz embargada. Zé sempre cuidou de mim. Ele é meu pai. De verdade. O mundo de Margot desabou. 20 anos. 20 anos de mentira. Zé não tinha sumido. Ele estava ali, o tempo todo, cuidando do filho. E ela tinha acreditado que ele era um monstro. Dona Conceição se aproximou de Júnior. Com cuidado, ela tocou no ombro dele. Meu filho, ela disse, a voz trêmula. Eu sinto muito. Júnior se virou para Dona Conceição. Ele a abraçou forte. Eu sei, vó, ele disse. Eu sei que você fez o que podia. Vó? Margot não estava entendendo mais nada. Dona Conceição? A avó de Júnior? Como assim? De repente a porta se abriu de novo. Um homem alto, com um terno caro, entrou no quarto. Ele olhou para a cena com frieza. Que bagunça é essa aqui? Ele perguntou, a voz gélida. Júnior se levantou, furioso. Você, ele gritou. Você é o culpado por tudo isso. O homem sorriu, um sorriso cruel. Eu só estava protegendo minha família, Júnior, ele disse. E você? Você é uma decepção. Ele pegou uma arma do bolso, apontou para Júnior. Sinto muito, meu filho, ele disse. Mas você sabe demais. Antes que ele pudesse atirar, Margot se jogou na frente de Júnior. O tiro a atingiu no peito. Ela caiu no chão, a vida escorrendo pelos dedos. Mas desta vez, não era um sonho. Era real. A última coisa que ela viu foi Júnior, desesperado, gritando o nome dela. E o homem, o pai de Zé, sorrindo. Um sorriso de vitória. Ela caiu no chão. A vida. Escorrendo pelos dedos. Mas desta vez, não era um sonho. Era real. A última coisa que ela viu foi Júnior, desesperado, gritando o nome dela. E o homem, o pai de Zé, sorrindo. Um sorriso de vitória. Só que, de repente, tudo ficou estranho. O sorriso do velho congelou. Ele cambaleou, botou a mão no peito.
Uma mancha vermelha começou a se alastrar na camisa. Dona Conceição, que até então estava encolhida num canto, levantou a mão. Na mão, a arma que o Júnior tinha jogado fora. Eu não podia deixar, ela disse, a voz quase um sussurro. Não podia deixar você fazer mais. Mal para essa família. O velho caiu no chão, duro. Júnior correu para perto de Margot, desesperado. Mãe, fala comigo. Aguenta firme. Margot tentou sorrir, mas a dor era forte demais. Ela sentiu a vida esvaindo. Júnior, ela conseguiu dizer, a voz fraca. Cuida da sua avó. E fechou os olhos. De novo. Para sempre. Só que dessa vez não teve luz. Não teve Dona Conceição. Não teve nada. Só o breu. Aí, do nada, uma voz rouca, familiar. Acorda, Margot. Acorda, porra. Margot abriu os olhos, assustada. Estava deitada numa maca, num lugar estranho. Paredes brancas, mousse forte. Cheiro de hospital. E em cima dela, o rosto de Zé da feira. Zé? Mas você não estava morto? Zé fez uma careta. Morto, eu? Quase fui, né? Se não fosse a véia, tava nessa agora. Véia? Ele tava falando da Dona Conceição? Margot tentou se levantar, mas sentiu uma dor lancinante no peito. Calma, Margot. Você levou um tiro. Quase te perdemos. Então, tudo tinha sido real. A mansão, o jantar, o pai do Zé. Cadê o Júnior? Cadê a Dona Conceição? Zé suspirou, passou a mão no cabelo. Calma, Margot. Tá tudo bem. O Júnior tá lá fora, esperando. E a Conceição? A Conceição tá presa. Ela vai pagar pelo que fez. Presa? Dona Conceição presa? Mas por quê? Zé pegou na mão dela, olhou nos olhos. Margot, tem tanta coisa que você não sabe. Tanta coisa que eu escondi de você. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para contar a maior verdade do mundo. A verdade, Margot, é que o Júnior não é seu filho. Margot arregalou os olhos. Não podia ser verdade. Ela tinha carregado aquele menino na barriga, tinha amamentado, tinha criado. Não. Ela balbuciou. Não. Você tá mentindo. Zé apertou a mão dela com força. Eu juro, Margot. O Júnior é meu filho. Meu e da Conceição. O mundo de Margot desabou, de novo. Ela não entendia mais nada. Como assim? Zé e Dona Conceição? A gente era novo, Margot. Zé continuou, a voz embargada. A gente se amava. Mas eu te conheci e me apaixonei. A Conceição, ela nunca superou. Ela sempre me quis de volta. E o Júnior? O que ele sabia de tudo isso? Zé suspirou. O Júnior, ele sempre soube a verdade. Ele sempre soube que a Conceição era a mãe dele. E que eu era o pai. Margot não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo rosto. 20 anos de mentira. 20 anos de ilusão. Por que você nunca me contou? Ela conseguiu perguntar, a voz um fio. Zé abaixou a cabeça. Eu tinha medo, Margot. Medo de te perder. Medo de perder o Júnior. Eu sei que errei. Eu sei que te enganei. Mas eu te amo e sempre amei. Naquele momento, a porta do quarto se abriu. Júnior entrou, o rosto inchado de tanto chorar. Ele correu para perto de Margot, se ajoelhou ao lado da maca. Mãe, ele disse, a voz trêmula. Eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Margot olhou para o rosto do menino, tão parecido com o dela, tão familiar. Júnior, ela disse, a voz fraca. Você é meu filho, para sempre. Júnior sorriu, um sorriso triste. Ele pegou na mão dela, apertou com carinho. Eu te amo, mãe, ele disse. Eu te amo muito. E naquele momento, Margot sentiu uma paz estranha, uma aceitação. Ela tinha perdido tudo. Tinha sido enganada, traída, usada. Mas tinha o amor do Júnior. E isso era o que importava. Só que, de repente, uma pontada forte na cabeça. Uma lembrança. Um flash. Ela vendo a Dona Conceição colocando alguma coisa na sua comida, no tempero da Margot. Há anos atrás, e junto com a lembrança, uma certeza terrível. O câncer não tinha sido por acaso. O câncer não tinha sido por acaso.
Naquele instante, como se um raio tivesse acertado bem no meio da minha cabeça, tudo fez um clique sinistro. As visitas da Conceição, sempre com um bolo, um docinho, o chá milagroso que ela insistia para eu tomar, aquela erva esquisita que ela dizia que era para me dar força, a Conceição envenenando a gente aos poucos. Ainda meio grogue, com a dor do tiro rasgando meu peito, eu vi o Júnior ali, do meu lado, chorando que nem criança. O Zé, com a cara toda marcada, olhando pra mim com um misto de culpa e desespero. E aí, sem mais nem menos, a porta do quarto se abre de novo. Mas não era médico, não era enfermeira. Era a tal da loira, a ricaça, toda chique, que tinha aparecido lá em Angra. A amante do Zé, a que me chamou de pé rapada. Ela entrou no quarto com um sorrisinho cínico no rosto. Tipo, tô nem aí pra vocês. Olhou pro Zé com desprezo. Zé, querido, ela disse com aquela voz enjoada. Já deu, né? Cansei de esperar. A gente tem um voo pra Paris daqui a pouco. As ações da Margot já estão no meu nome, tudo certinho. As ações do tempero da Margot. Eu olhei pro Zé sem entender nada. Ele tava branco que nem cera. Do que você tá falando, Patrícia? Ele perguntou, com a voz tremendo. A Patrícia deu uma risadinha. Ai, Zé, que ingênuo você é. Achou mesmo que eu ia te amar de graça? Eu só queria o restaurante dela. Sempre quis. A comida é uma bosta, mas o nome é ouro. Eu não tava acreditando no que tava ouvindo. A Patrícia tinha planejado tudo, desde o começo. Ela tinha mandado e-mail para me chamar pra Angra. Ela tinha convencido o Zé a me ajudar. Eu consegui falar com a voz rouca. Você armou tudo isso. A Patrícia deu de ombros. Digamos que eu dei uma ajudinha pro destino. Uma ajudinha e tanto. E aí a parada ficou mais bizarra ainda. O Júnior, que estava ali do meu lado, chorando, levantou a cabeça. Olhou para Patrícia com um olhar estranho. Ele disse, com a voz grossa. Você vai pagar caro por isso. A Patrícia deu outra risadinha. Ah, Júnior, não se faça de sonso. Você sabia do plano. Sempre soube. Afinal, a ideia foi sua, não foi? O quê? O Júnior? Meu filho. Meu filho tinha planejado tudo com a Patrícia? Eu olhei para o Júnior, sem acreditar. Ele desviou o olhar, com a cara toda vermelha. Não, ele balbuciou. Não é verdade. Mas era. Eu sabia que era. Tinha alguma coisa errada ali. Alguma coisa muito, muito errada. De repente, a Patrícia sacou uma arma da bolsa. Apontou para o Júnior. Desculpa, querido, mas você sabe demais. E eu não posso deixar você estragar os meus planos. Antes que ela pudesse atirar, o Zé se jogou na frente do Júnior. O tiro acertou ele de novo. Só que dessa vez, não teve hospital. Não teve médico. Não teve nada. O Zé caiu no chão morto na hora. E aí a Patrícia se virou para mim com uma arma na mão. Agora é sua vez, Margot. A sua e a do seu filhinho ingrato. Só que antes que ela pudesse apertar o gatilho, a porta do quarto se abriu de novo. E, para nossa surpresa, era a Dona Conceição. Mas não era a Dona Conceição boazinha, a benzedeira. Era outra Dona Conceição. Uma Dona Conceição que eu nunca tinha visto antes. Ela estava com uma arma na mão. Apontou para Patrícia. Acabou, vagabunda. Ela disse com a voz firme. Acabou. A sua farra. E apertou o gatilho. Só que a arma não disparou. A Patrícia deu uma risada histérica. Achou mesmo que ia me pegar, velhinha? Essa arma tá descarregada. E antes que a Dona Conceição pudesse fazer qualquer coisa, a Patrícia atirou nela. A Dona Conceição caiu no chão, sangrando. E aí a Patrícia se virou pro Júnior, com a arma apontada para ele. Agora é a sua vez, meu querido, ela disse, com um sorrisinho malvado. Só que antes que ela pudesse apertar o gatilho, o Júnior fez uma coisa que ninguém esperava. Ele pegou uma faca que estava escondida na manga da camisa e se jogou em cima da Patrícia. Eles caíram no chão, lutando. A faca voou para longe.
A Patrícia conseguiu pegar a arma de novo. Só que, antes que ela pudesse atirar, o Júnior mordeu o pescoço dela. Mordeu com força, com raiva, com ódio. A Patrícia gritou, gritou muito. E aí caiu no chão, sem vida. O Júnior se levantou, todo ensanguentado. Olhou para mim com os olhos vazios. Eu fiz o que tinha que ser feito, mãe. Ele disse, com a voz rouca. E aí, ele fez uma coisa que me deixou em estado de choque. Uma coisa que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer. Ele pegou a faca do chão e cortou a própria garganta. Ele pegou a faca do chão e cortou a própria garganta. O sangue jorrou, manchando a parede branca do hospital. Júnior caiu para trás, os olhos arregalados, a boca aberta num grito mudo. Eu vi a vida escapando dele ali, na minha frente, e não consegui fazer nada. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do quarto. Só se ouvia a respiração ofegante da Dona Conceição, que estava caída no chão, baleada, mas ainda viva. Eu estava em choque. Não conseguia me mexer. Não conseguia falar. Só conseguia olhar para o corpo do Júnior, estendido no chão, banhado em sangue. De repente, uma sirene. Ambulâncias chegando, polícia invadindo o hospital. Um caos. Me levaram para outra sala. Me deram um calmante. Eu não resisti. Deixei me levarem. Não tinha mais forças para nada. Horas depois, acordei num quarto escuro, sozinha. A cabeça latejava. O corpo doía. Mas a dor maior estava no meu coração. Eu tinha perdido tudo. Meu restaurante, minha saúde, meus amigos. E agora meu filho. Ou melhor, o filho que eu achava que era meu. A porta se abriu e um policial entrou. Ele tinha a cara fechada, um olhar frio. Dona Margot? Ele perguntou, com a voz grave. Eu assenti sem dizer nada. Precisamos que a senhora venha à delegacia prestar depoimento. Eu suspirei. Não queria ir, não queria falar, mas sabia que tinha que fazer. Tá bom, eu respondi com a voz rouca. No caminho para a delegacia, a cidade parecia diferente, mais cinza, mais fria, como se o mundo tivesse perdido a cor. Chegando lá, me colocaram numa sala pequena, com uma mesa e 2 cadeiras. O policial sentou na minha frente. Pegou um bloco de notas e uma caneta. Pode nos contar tudo o que aconteceu, por favor? Ele pediu. Eu comecei a falar. Contei sobre o e-mail, sobre o jantar em Angra, sobre o Zé, sobre a Patrícia, sobre a Dona Conceição. Contei tudo. O policial ouvia atentamente, sem me interromper. De vez em quando, fazia uma anotação no bloco. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio, olhando para mim. Dona Margot, ele disse com a voz séria. A senhora disse que a Dona Conceição era sua amiga, certo? Eu assenti. E que ela te ajudava com as ervas, com os chás. Ele continuou. Eu assenti de novo. A senhora sabe que a Dona Conceição era, digamos, especialista em outras coisas também, não sabe? Ele perguntou. Eu. Não entendi. Outras coisas? Eu repeti confusa. O policial respirou fundo. Dona Margot, ele disse. Abortos. Meu sangue gelou. O quê? Eu balbuciei. Abortos clandestinos, ele repetiu. E parece que ela não era muito cuidadosa com os detalhes. Eu não estava entendendo onde ele queria chegar. O policial me olhou nos olhos. Tem a ver, Dona Margot, ele disse. Porque o Júnior não era filho do Zé. E também não era filho da Dona Conceição. Então, de quem ele era filho? Eu perguntei, com a voz tremendo. O policial fez uma pausa dramática. Dona Margot, ele disse. O Júnior era seu irmão. Dona Margot, ele disse. O Júnior era seu irmão. Meu mundo virou do avesso de novo. Irmão? Como assim, irmão? Eu não tinha irmãos. Meus pais, eles nunca me falaram nada. Não, não pode ser. Eu consegui balbuciar. A voz presa na garganta. O policial suspirou, como se já esperasse a minha reação. Dona Margot, a gente fez umas investigações. Descobrimos umas coisas. Aparentemente, sua mãe, ela teve um caso com o pai do Zé, lá atrás em Copacabana, antes de se casar com o seu pai.
Eu não estava acreditando. Aquela história de novela não podia ser real. E o Júnior? Eu perguntei com a voz tremendo. Ele sabia? O policial balançou a cabeça. Não. Pelo que a gente apurou, ele não fazia ideia. A dona Conceição, ela sabia de tudo. Ela cuidou do Júnior desde pequeno, como se fosse filho dela. Mas a verdade é que ela era tia dele. Tia? Tudo tão complicado, tão doido, que minha cabeça estava dando nó. Meu Deus, eu consegui sussurrar, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O policial me olhou com pena. Dona Margot, a gente sabe que tudo isso é muito chocante, mas precisamos que a senhora seja forte. Precisamos da sua ajuda para entender o que aconteceu de verdade. Eu respirei fundo, tentando me recompor. Precisava ser forte. Pelo Júnior, pelo Zé, por mim. O que vocês querem saber? Eu perguntei com a voz firme. O policial sorriu, um sorriso rápido, quase imperceptível. Queremos saber sobre o dinheiro do Zé. Dinheiro? Que dinheiro? Eu não sabia de dinheiro nenhum. Eu não sei de dinheiro nenhum, eu respondi, confusa. O policial me olhou com desconfiança. Dona Margot, não minta pra gente. Sabemos que o Zé tinha muito dinheiro. Dinheiro sujo, dinheiro de agiotagem, dinheiro de jogo do bicho. E sabemos que esse dinheiro sumiu depois que ele morreu. Eu arregalei os olhos. Dinheiro sujo? Jogo do bicho? Eu não fazia ideia do que o Zé andava fazendo. Eu juro, policial, eu falei com a voz desesperada. Eu não sei de nada disso. Eu nunca me envolvi com os negócios do Zé. O policial me encarou por um tempo, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Tudo bem, dona Margot, ele disse por fim. Por enquanto, vamos acreditar na senhora. Mas se descobrirmos que a senhora está escondendo alguma... Pois é, as coisas vão ficar feias. Ele se levantou, pegou o bloco de notas e a caneta. A senhora está liberada por enquanto. Mas não saia da cidade. E se souber de alguma coisa, nos procure. Ele saiu da sala, me deixando sozinha com meus pensamentos. Dinheiro, dinheiro sujo. De repente, uma lembrança. Uma conversa que eu tinha escutado, sem querer, entre o Zé e o pai dele, lá em Angra. Eles estavam falando sobre um cofre escondido. Um cofre. Onde? Eu me levantei. Cambaleando. Precisava sair dali. Precisava encontrar esse cofre. Precisava descobrir a verdade. Cheguei na rua, respirei fundo. O sol queimava minha pele. A cidade continuava cinza, fria. Mas eu não podia desistir. Peguei um táxi, dei o endereço do meu apartamento em Moema. Precisava pensar. Precisava planejar. Precisava descobrir o que fazer. Chegando em casa, abri a porta e levei um susto. A casa estava toda revirada, tudo jogado no chão. Móveis quebrados, roupas rasgadas. Alguém tinha invadido o meu apartamento. E no meio daquele caos, uma figura familiar. Sentada no sofá, com um sorriso no rosto. O pai do Zé. Mas ele não estava numa cadeira de rodas. Ele estava de pé, forte, imponente. Surpresa, Margot? Ele disse com a voz rouca. Achou, mesmo que ia se livrar de mim. Meu sangue gelou. Como ele tinha conseguido? Você, eu consegui falar, com a voz tremendo. Você não estava doente? Ele deu uma gargalhada. Doente? Eu? Aquilo era tudo teatro, Margot. Teatro para enganar vocês, para conseguir o que eu queria. E o que ele queria? O que você quer? Eu perguntei, com a voz desesperada. Ele sorriu, um sorriso cruel. Eu quero o dinheiro, Margot. O dinheiro do Zé. E eu sei que você sabe onde ele está. Eu neguei com a cabeça. Eu não sei de nada, eu falei. Eu juro. Ele se levantou, caminhou até mim. Me olhou nos olhos. Não minta para mim, Margot. Eu sei que você escutou a nossa conversa em Angra. Você sabe sobre o cofre. Cofre Angra. De repente, um flash. Uma imagem na minha cabeça. A mansão. A lareira. O cofre estava atrás da lareira. Eu engoli em seco.
Não podia deixar ele saber. Eu não sei de cofre nenhum, eu falei, com a voz firme. Ele sorriu, um sorriso ainda mais cruel. Você é teimosa, Margot, mas eu vou te fazer falar. Vou te fazer sofrer. Até você me contar tudo o que eu quero saber. Ele pegou uma faca que estava em cima da mesa. Apontou para mim. Por onde eu começo? Ele perguntou, com a voz sádica. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Só que o pior não aconteceu. De repente, um grito. Um grito agudo, desesperado. Abri os olhos e vi uma cena que me deixou paralisada. Uma sombra surgiu atrás do pai do Zé. Uma sombra familiar. Dona Conceição, com uma faca na mão. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a Dona Conceição enfiou a faca nas costas do pai do Zé. Enfiou com força, com raiva, com ódio. O pai do Zé caiu no chão, gritando de dor. E a Dona Conceição começou a chorar. Chorar muito. Eu não aguento mais. Ela gritava, entre soluços. Eu não aguento mais essa mentira. Eu não aguento mais essa dor. Eu não estava entendendo nada. O que estava acontecendo? Por que a Dona Conceição tinha feito aquilo? Ela se virou para mim, com o rosto todo molhado de lágrimas. Margot, ela disse com a voz tremendo. Eu preciso te contar a verdade. E aí ela me contou a verdade. A verdade que mudaria a minha vida para sempre. A verdade é que eu não era a Margot. Eu era a Conceição. Margot, Margot, acorda! Sou eu, a Conceição. Abri os olhos, zonza. A Conceição estava ali, ajoelhada do meu lado, toda ensanguentada. Mas o pai do Zé, ele estava caído no chão, imóvel. Eu precisava fazer isso, Margot. Ele ia te matar. Ela começou a chorar de novo, um choro desesperado. A verdade é que eu sempre te invejei, Margot. Sempre quis ser você. A vida que você tinha, o talento na cozinha, tudo. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Quando eu descobri que a sua mãe estava grávida, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Eu precisava ter a sua vida. Minha cabeça estava explodindo. Então era isso. A Conceição tinha trocado a gente na maternidade? Eu trabalhei como enfermeira por um tempo, consegui as informações e troquei as bebês. Troquei você e a minha filha. A sua filha? Minha filha? A Conceição tinha criado a minha filha? Eu te dei a minha vida, Margot. E você jogou tudo fora. Se envolveu com o Zé, virou barraqueira, destruiu tudo. Ela pegou a faca do chão, apontou para mim. Mas agora vai acabar. Vou consertar o meu erro. Vou te matar e pegar a sua vida de volta. Eu fechei os olhos, esperando o golpe, mas ele não veio. De repente, um grito. Um grito agudo, desesperado. Abri os olhos e vi a cena mais bizarra da minha vida. O pai do Zé, ele tinha se levantado, mesmo com a faca enfiada nas costas. Ele estava cambaleando, com os olhos vermelhos de raiva. E ele estava apontando uma arma para Conceição. Vocês duas vão pro inferno, ele gritou com a voz rouca. E apertou o gatilho. Só que a bala não me acertou, nem a Conceição. A bala acertou o Júnior. Ele tinha entrado no apartamento sem a gente perceber. Tinha visto tudo. E tinha se jogado na frente da bala para me proteger. O Júnior, meu irmão, meu filho, tinha morrido por mim. E aí, tudo ficou escuro. Acordei no hospital, de novo. Mas dessa vez, eu estava sozinha. Completamente sozinha. O Zé tinha morrido. O Júnior tinha morrido. A Conceição tinha sido presa. O pai do Zé também. Não tinha mais ninguém. Eu perdi tudo. Minha família, meus amigos, minha vida. Mas, no meio de toda aquela dor, eu senti uma coisa estranha. Paz. Finalmente eu podia descansar. Finalmente a história tinha acabado. Ou será que não? Afinal, quem era aquela mulher que me visitava todas as noites no hospital? Essa é a hora. Da verdade, a história te pegou de jeito, né? Então escuta aqui.
Você precisa se inscrever agora. Se não fizer isso, vai perder as próximas histórias bizarras que a gente vai contar. Esmaga o botão de like agora. Mostra para esse algoritmo quem manda. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Teremos ver a seção de comentários bombar. Inunde com suas teorias, reações, tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse final. Só quem é fã de verdade entende a importância de cada like, cada comentário, cada compartilhamento. Vai lá!